Então, você já está craque em traduzir textos de inglês? Então, vamos traduzir mais um. Não se esqueça de, após ler o segundo parágrafo, leia o primeiro novamente e assim por diante. Boa aula e até breve. Oi! Hoje a gente vai fazer um texto. Muito bem-vindo, você é minha amiga, você é meu amigo, está aí, eu falando aqui para a câmera da verdade. Vamos fazer um texto agora que caiu no exame passado, só para a gente dar entre aspas, uma garibada no nosso vocabulário. Nem vai ter pergunta sobre o texto, é mais uma forma da gente ler um texto numa aulinha só rapidinho, numa unidade de estudo só rapidinha, para você poder memorizar esse negócio, tá claro? Vamos lá. E eu já antecipei isso. In this world, nothing is certain but death and tax. Vamos falar um pouco de inglês, para o pessoal ver que a gente sabe falar um pouco de inglês. Faz um close aqui. Fechou? In this world, nothing is certain but death and taxes. Olha que charme. In this world, nothing is certain but death and taxes. Agora fecha aqui. In this world, nothing is certain but death and taxes. Neste mundo, neste mundo, nada é certo, exceto, lembra que eu falei numa outra unidade? Exceto, lembra ou não lembra? Lembra ou não lembra? Lembra? Exceto a morte e os impostos, tá? Isso foi uma frase falada por Benjamin Franklin, proferida por Benjamin Franklin em 1998, em 89, e as meninas podem procurar um filme aí que o Brad Pitt também fala essa frase, aquele gato, né, pelo menos o pessoal aqui acha, tá? Ele falou isso daí, tá claro? Vamos lá. At the end of 19th century, the question was how to tax commerce via the telegraph. At the end of 19th century, the question was how to tax commerce via the telegraph. E eu peço para você ler isso antes no seu caderno. No final do século XIX, a questão era como tributar, lembra do to, que quer dizer o infinitivo? Tributar o comércio via o telégrafo. Então, no final do século XIX, a questão era como tributar o comércio via telégrafo. Olha só, no final do século XIX, a questão era como tributar, igualzinho, que inclusive fui eu que fiz isso em casa. Tá? At the end of 20th century, the question is how to tax commerce via telegraph. Então, olha que coisa interessante, é uma história da tributação. No final do século XX, a questão é como tributar comércio via internet. No final do século XX. Então, no final do século XX, a questão é como tributar comércio via internet. Como eu falei para os senhores, quando vocês forem estudar, na prova não dá para fazer isso. Você vai fazer o quê? Você vai voltar para o primeiro parágrafo, entendeu? E amarra com o segundo. Então, no final do século XIX, a questão era como tributar comércio via telégrafo. Né? Você nunca se questionou se com o telégrafo tinha venda e se tinha que ser tributado. Então, no final do século XIX, a questão era como tributar comércio via telégrafo. No final do século XX, a questão é como tributar o quê? O comércio via internet. No final do século XX, a questão é como tributar comércio via internet. It's not an idle question. Recent estimates suggest that business-to-business e-commerce... Então, olha só. It's not an idle... Grifa essa palavra, fecha só no quadro lá. An idle. Idle, se você for um piloto de avião, fecha aqui. Idle quer dizer ocioso. Então, pare e pensa. Por que eu falei piloto de avião? Eu não sou piloto de avião, muito pelo contrário. Mas você tem uma posição do manete lá, do manche do avião, tem idle, que seria mais ou menos o ponto morto da turbina. Então, se você estiver viajando de avião, você percebe que você está vendo lá em idle, é porque a turbina está ligada, mas não está fazendo força. E eu sempre chamo atenção para essa palavra, por quê? Porque se ele falar que a economia está idle, está ociosa, ele pode falar que a economia está lá em cima, está ociosa, e talvez fazer uma pergunta onde a resposta correta esteja dizendo que a economia esteja em recessão. O que é uma recessão? Recessão, na verdade, não tem uma definição muito clara, né? Alguns consideram um país em recessão depois de 3 meses que ele está com o PIB caindo em 3%, ou apenas um mês de uma vez só caiu em 10%. O senhor é professor de economia? Não sou, mas eu dou minhas cacetadas. Né? Eu fiz economia, na verdade eu frequentei a faculdade de economia, mas sempre o meu foco foi idiomas. Então, idle quer dizer o quê? Ocioso. Lembra do seu cunhado em casa, né? Do câmera aqui quando chegar em casa. Aliás, aqui também ele ficou ocioso, né? Não faz nada. Então, it's not an idle, então é uma questão ociosa. Não ficou bom, professor. Não é uma questão ociosa, não ficou bom. Na verdade, não é uma questão em vão, não está lá sem fazer nada. Não é uma tradução
bem corintiana. Não é uma pergunta besta, está escrito aqui. Então, não é uma pergunta ociosa, não é uma pergunta besta. Ou seja, qual que é a pergunta que eu nem me lembro mais? Então, olha só. No final do século XIX, a questão era como tributar comércio via telégrafo. No final do século XX, a questão é como tributar o comércio via internet. Isso não é uma pergunta besta. Recentes estimativas sugerem que o comércio eletrônico, business to business, ou seja, negócio para negócio, quer dizer, o comércio eletrônico entre empresas, vamos ver se é isso mesmo, não é uma questão em vão. Recentes estimativas sugerem que comércio eletrônico entre empresas will reach, alcançará, na verdade, isso, alcançará quem? O comércio eletrônico alcançará 1,3 trilhão até o ano 2003. Need é precisar, less é menos ou é então menos necessidade, ou seja, desnecessário to say, dizer, governos estão preocupados. Eu queria chamar a atenção para o seguinte, você tem aqui vírgula em português e ponto em inglês. Então veja, onde nós colocamos vírgula, o americano coloca ponto. Vamos aqui ao quadro, rapidamente, lembrando o seguinte, vamos supor que você queira escrever $1 milhão, 1.0.00,00. Então, em português, você fala 1 milhão, é 1.000.000,00. Em inglês vai ser como? US 1,000,000.00. Feio, né? Feio, mas é assim. É feio, mas é gostoso. Então, o que acontece? Você tem que colocar a vírgula no ponto onde o ponto em português é ponto, em inglês é vírgula, e vice-versa. Só como curiosidade, quando a Telesp em São Paulo foi vendida, um cidadão que trabalhava lá, fez aula com a gente, ele falou que teve uma empresa que entrou na licitação e na hora de colocar toda a documentação em inglês, esqueceu de colocar vírgula onde era ponto. Ou seja, em português é ponto, em inglês é vírgula e toda a documentação estava em inglês, né? Ou seja, ela colocou tudo em inglês, menos a notação dos números, e por isso foi desclassificada, porque o documento estava impróprio. Então, se ela tivesse feito aula com a gente, ela saberia disso, tá claro? Vamos lá então. Alcançará 1,3 trilhão até 2003. Necessário dizer que governos estão preocupados to make sure the anonymity and boundaryless nature of the. Então, os governos estão preocupados em certificar-se que a natureza sem fronteira e anonimato, vamos ver se é isso, para certificar-se, ou melhor, os governos estão preocupados em certificar-se, você tira o par e bota em, que o anonimato e a natureza sem fronteira da internet não leve, lembre de líder, né? Não conduza a uma redução em sua arrecadação. Tax é imposto, revenue quer dizer receita, então a receita tributária é aquilo que você arrecada, tá? Opa, pera um pouquinho. Então o que acontece? Voltando aqui desde o começo para a gente fechar esse bloco. Nesse mundo nada é certo, exceto, lembra que but quer dizer certo, a morte e os impostos. No final do século XIX, a questão era como tributar o comércio via telégrafo. No final do século XX, a questão é como tributar o comércio via internet. Tá? É um texto antigo, de 2000, 2001, só que ele reflete o que pode ser perguntado na próxima, inclusive. Não é uma questão em vão. Recentes estimativas sugerem que o comércio eletrônico entre empresas, né? Comércio eletrônico entre empresas alcançará 1,3 trilhão até 2003. Desnecessário dizer que governos estão preocupados para certificar-se, no caso, estão preocupados em certificar-se que o anonimato e a natureza sem fronteira da internet não leve a uma redução em sua arrecadação, em sua cobrança de impostos. Então perceba uma coisa. Fizemos um texto rapidamente aqui, em 15 minutinhos, para você não se perder. Leia sempre o primeiro parágrafo, entenda, vá para o segundo, entenda, volte para o primeiro, leia o primeiro e o segundo, vá para o terceiro, entendeu, vá para o primeiro, segundo e terceiro. E perceba que, apesar de ser um texto simplesinho, pequenininho, essa unidade de estudo você pode usar, por exemplo, um dia que você chegar tarde em casa, marca aí a unidade, deve ser 35, aí você fala, poxa, essa unidade é facilzinha, antes de dormir eu vou dar uma olhada nela, são 15 minutinhos, você lembra de algumas frases, algumas palavras, e algumas coisas que podem ser recorrentes. Eu queria chamar a atenção para isso daqui, ó. Quando você obtiver uma palavra com
uma palavra composta, pode ser 2 ou 3 palavras, dividida por hífen, você já pode perceber que isso é um adjetivo, tá claro? Na nossa próxima unidade de estudos a gente vai ver o misterioso e famoso e famigerado ING. Eu já mostrei para vocês que ele pode ter várias traduções e eu vou te mostrar agora com mais profundidade. Forte abraço, abraço para todo mundo. Acabou a unidade. Tchau. Muito bem. Nesta unidade você, juntamente com o professor Roberto Witt, traduziu o terceiro texto. Se atente para as dicas. Aqui no Brasil, quando usamos a vírgula, os americanos utilizam o ponto. E quando a palavra tem hífen, significa que é um adjetivo. Obrigado por sua presença e até mais.